No ar mais um universo épico e hoje tem entrevista no estúdio com a escritora Priscila, que vai falar do livro dela, Alice, Bastidor de It a Coisa, os filmes que estão chegando, séries e games. Fica comigo que eu volto logo depois da vinheta. Ficção científica, comédia dramática, esse é o filme Pequena Grande Vida com Matt Damon, que já ganhou trailer. A causa de todas as catástrofes que vemos hoje é a superpopulação. Temos o orgulho de revelar a única solução prática para o maior problema da humanidade. Está pronto, doutor? Sim, estou pronto. Isso é o máximo, não é? Não é o máximo? Cientistas noruegueses descobrem como encolher os humanos para 13 centímetros de altura. Tudo isso para resolver o problema da superpopulação. O longa chega aos cinemas em 18 de janeiro de 2018. Nervosos? Um pouco. I've no more family. Jack Chan estreia em novembro O Estrangeiro. Ele vai ser o dono de um restaurante chinês em Londres e vai sofrer ao perder a família após um ataque terrorista. Nesse segundo trailer, vamos ver mais um pouco de Chan, que vai atrás de vingança. O lançamento do filme é 30 de novembro desse ano. You would tell me the names of the bombers. You take pride in their atrocities. Any attempt by you to contact them is likely to end very badly. Do you understand? Yes. A animação da Disney Viva, A Vida é uma Festa, chega em janeiro do ano que vem. Miguel quer ser um músico e a família que não gosta muito dessa ideia. A aventura tem inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos. Who's in there? I'm sorry. What's going on? I'm just dreaming. Do you mind? A atriz Jennifer Lawrence não para e já saiu o trailer do novo filme dela, que só vai chegar em março do ano que vem. Olha aí. Vai ser um longa de suspense e espionagem. Jennifer, a eterna Katniss de Jogos Vorazes, vai viver Dominica, uma mulher sedutora, treinada no serviço de segurança russo. O primeiro alvo dela é Nate, um oficial da CIA que administra a infiltração mais delicada da agência de inteligência russa. Os dois jovens entram em uma espiral de atração e decepção que ameaça suas carreiras, lealdades e a segurança de ambos países. O filme é inspirado no livro do ex-oficial da CIA, Jason Matthews, Roleta Russa. When I was in Moscow, I heard about a program. Young officers trained to seduce and manipulate. To use their bodies. To use everything. Call them sparrows. That's what she is. E aí, já foi ver It a Coisa? Que tal a gente ver agora um vídeo que mostra depoimentos e bastidores do filme? Roda aí, editor. When you're a kid, you think the universe revolves around you. Then, one day, you realize that's not true. It is the story of a bunch of kids that wake up to something terrible happening. Derry is in a town that is quite unsettling. What's with the History Project? Why is it all murders and missing kids? Derry's not like any town I've ever been in before. People die or disappear 6 times the national average. Everyone knows that there's something wrong about this whole situation. My grandfather thinks this town is cursed.
that all the bad things that happen in this town are because of one thing. It comes back every 27 years, and more kids disappeared. I saw something. The clown. Yeah, I saw him too. It turns out that all of the murders in Derry, all of the missing children are all connected. Look, it's all connected by the sewers. That's where it lives. What happened? The entity that is Pennywise focuses on whatever that particular child fears the most. It is anything that you are ever afraid of. It's definitely overcoming that fear, and we do it because we're with each other. Hanging out with us makes you a loser, too. I can take that. That really bonds us together because we really have nowhere else to turn. There's no one else who really cares for us. We all know no one else is going to do anything. These kids find strength in being together. We can't pretend it's going to go away. Bill, if you will come with me, you'll float too. Georgie. It's very emotional, and it's terrifying. I had hopes, but I was not prepared for how good it really was. I'm sure my fans will really enjoy the movie. Nossa, esse filme ficou muito bom. Eu já tô aguardando ansiosamente pelo capítulo 2. E no próximo bloco vai ter games e a nossa entrevista no estúdio com a escritora Priscila Gonçalves. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Hora dos games e tem vários bem legais essa semana, olha aí. Tem jogo com heróis chegando. Marvel vs Capcom Infinity tem vários personagens, modo online, história e luta de 2 contra 2. O vilão do game é o Tron dos Vingadores e Sigma do Mega Man. Tem para PC, PS4 e Xbox One. A expansão de Battlefield já está disponível. Esse pacote extra tem 6 mapas, novas armas, veículos e modo de jogo. Se você tem PC, PS4 e Xbox One, pode comemorar. Os fãs de Pokémon estão felizes. Foi relançado para o Nintendo Switch Pokémon Tournament DX. Todos os Pokémons já vão estar disponíveis no game, dos antigos aos novos. Outro que ganha uma versão para o Nintendo Switch é Dragon Ball Xenoverse 2. Vai ter multiplayer local para até 6 jogadores. Para o PC tem Atômiga, um jogo de tiro em primeira pessoa e a sua meta é evoluir seu personagem e deixá-lo grande, uma máquina de matar. Do mesmo criador de Castlevania, está chegando Raiders of the Broken Planet. O jogo é multiplayer e se você gosta de tiro, é uma boa dica. Além disso, vai ter modo história. E ainda para o PC e PS4 tem Echo, um game de espionagem. O jogo de ficção científica tem características furtivas e é em terceira pessoa. Todas as suas ações têm consequências e você vai ver. E para fechar esse bloco de games, os amantes de corridas têm vez também. Project Cars 2 chega com quase 200 carros e muitas pistas. Outro diferencial do game é a realidade virtual que ele disponibiliza. E também 12K de resolução, que dá até para você usar 3 monitores para ficar muito linda a imagem. Conversa agora aqui no estúdio com a Priscila. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, gente? Ela que é a escritora do Elemento Alpha, Alice.
Priscila, explica um pouco pra gente sobre a história do livro. Então, Michel, Alice é uma história de fantasia infanto-juvenil. Eu escrevo infanto-juvenil, eu sou apaixonada por infanto-juvenil, então não tinha como começar a escrever por outra coisa, né? E na história de Alice é o nosso mundo, em 2033, depois de que metais começaram a aparecer, metais que a gente desconhecia. E que esses metais, eles modificaram tudo. Modificaram o mundo onde a gente vive e modificaram quem nós somos. Durante 2 anos, não nasceram mais crianças, não nasceram animais. E nós fomos modificados ao ponto de ter 2 corações, pra você ter uma ideia. Nossa. Mas é nosso mundo ainda, né? É o nosso mundo ainda. Só que com essas pequenas modificações. E aí a gente teve um boom tecnológico, mais do que a gente imaginava e tudo mais. Só que o que as pessoas não sabem é que que esses metais, os metais nitrif, eles não são só tecnológicos, eles têm uma outra natureza desconhecida até então da humanidade. E nessa realidade, a Alice é uma garota que foi a única que nasceu nesse período de 2 anos, a única que conseguiu sobreviver. Porque, lógico, pensem, a gente passa por modificações, então muitas pessoas morreram, as pessoas que estavam grávidas perderam seus bebês, então foi uma fase bem difícil para a humanidade. Só que o pai da Alice mantém ela quase num cárcere privado, sabe? Ela vai pra escola e volta. E a única pessoa que ela pode ter de amigo é o Kyer, que vai acompanhar ela nessa história, pelo menos numa boa parte dessa história. E de onde que surgiu essa história, né? De qual é a sua referência? Olha, é engraçado a gente pensar em Alice assim, toda vez, a primeira pergunta, me fala, mas de onde você tirou isso? Na verdade, eu comecei a escrever Alice ao contrário, usando uma coisa que eu vi, que eu gostei pra caramba. Eu gosto muito do México. E aí eu vi o maior museu de estátuas submersas no México. Eles fizeram um museu com estátuas pra poder reviver os corais. Mas você foi até o México? Não, eu vi uma notícia sobre isso. Eu já fui até o México, mas não fui lá. E aí eu vi essa notícia. E aí daquelas estátuas eu comecei a ter uma ideia. Na verdade, esse local aparece no livro, mas ele aparece mais pro final e ele não tem uma relevância tão grande pra história. Mas foi dali que começou a surgir. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas se fosse uma coisa diferente? Se essa magia fosse ligada à nossa tecnologia, àquilo que a gente não usa tanto, aos nossos celulares, aos nossos tablets. Isso é porque, em geral, há muitas histórias mas que fazem isso que eu fiz aí. Mas, em geral, a magia, ela causa um curto, né, com a tecnologia. Dá um probleminha. E aí eu quis criar uma história que elas se complementassem, sabe? Que juntas elas fossem mais poderosas. A parte gráfica, né? Tá linda a capa. Você teve muita influência, você que escolheu, eu quero desse jeito, essas cores, ou não? Gente, ficou tudo para um artista. A Pendragon, eu tenho que falar que a Pendragon é maravilhosa, né? A gente acha que falando da editora, mas é porque eles são muito bacanas. A gente gastou 1 mês em cima dessa capa. 1 mês? 1 mês. Num trabalho, a gente, o editor, né, e o ilustrador, para fazer uma capa que ficasse ali o estilo da história, que trouxesse. Na verdade, a capa foi feita 2 capas, a gente fez uma outra, o teste, a gente olhou os 3 e falou, não é isso. E aí refizemos para esse lado, porque o que eu queria era ter bem o espírito da história. Por isso até você me perguntou do símbolo e tal. Então a gente quis colocar o símbolo da profecia, alguma coisa que a pessoa olhasse e identificasse isso. E o legal é que essa história, eu comecei a escrever ela antes dela ser publicada no Wattpad. Não sei se você conhece, o Wattpad é uma plataforma online onde autores podem escrever suas histórias e os leitores leem de forma gratuita, né? E eu comecei no Wattpad e quando a editora se interessou pela história e tudo mais, que a editora falou, não, vamos publicar e tudo mais, eu ainda não tinha finalizado ela no Wattpad. E aí a editora falou comigo, não, eu acho que a gente tem que deixar você terminar, vamos deixar alguma coisa especial para quem não leu no Wattpad, que foi o prólogo, que quem leu no Wattpad não leu. Mas ele falou, pode terminar, termina de publicar a sua história, ainda era sem revisão e tal, mas termina de publicar no Wattpad, por uma questão de respeito com esses leitores, né? E quem leu, por que eu tô falando isso? Porque quem leu o livro completo no Wattpad, quando viu a capa, falou, tem tudo a ver com a história. Aí eu falei, não, então a gente acertou, porque quem leu ficou apaixonado, falou, não, Pri, olha, acertou muito na capa, foi bem legal. Então vamos entender. Você começou a escrever toda essa história no Wattpad. No Wattpad. E aí uma editora viu, gostou. Exatamente. Viu a repercussão nessa plataforma e falou, não, vamos publicar. Isso. A Alice tá hoje com a gente completou 24 mil leituras no Wattpad. Nossa. Quando a gente foi publicar, tinha um pouquinho menos que 20 mil. Então, só a degustação que eu deixei já teve mais de 4 mil leituras no Wattpad, pra você ter uma ideia. Mas lá no Wattpad tá... Agora só tá uma degustação. Não tá a história completa. A gente publicou a história completa, sem revisão. Certo. Aí ela ficou por 1 mês, mais ou menos, pra galera que tava terminando poder terminar.
E aí eu tirei a história e peguei o revisado da editora, que passou por todo o processo de revisão, e coloquei uma degustação, que são os 8 primeiros capítulos. Porque aí o pessoal pode ler e ver se gosta e tal. Você pode procurar lá se você quiser. Olha só, Priscila, a gente vai para um rápido intervalo. Você não sai daí porque ela volta depois no próximo bloco para falar ainda mais sobre a vida dela como escritora. Universo Épico de volta no terceiro bloco, aqui no estúdio com a Priscila. Ela que escreveu Elemento Alfa, Alice. Alice. Por que eu tô brincando, né, com o nome, né? Porque as pessoas que leem o livro, e elas falam diferente o nome da personagem, Todo mundo. né? E não é só o dela, Uhum. não é só o dela. E eu não sou uma pessoa ciumenta, gente. Então a pessoa fala, não, tá ótimo, não tem importância. Todo mundo fala Alice, né? Alice. Todo mundo fala Alice. Bota acento onde não tem, né? Todo mundo. Aí fala, não, gente, é Alice, mas pode ser Alice também, não tem importância. Priscila, fala pra gente então um pouco da sua vida como escritora, né? Você se dedica todos os dias? Você tem um outro trabalho? Como que é essa rotina? Então, Ou não tem rotina? é necessário ter uma rotina. A minha rotina é meio bagunçada. O Wattpad me trouxe uma coisa muito boa, porque como eu comecei a escrever pro Wattpad, eu não terminei a história e comecei a publicar no Wattpad. Uhum. Eu tinha um pedaço, eu comecei a publicar, eu tive um amigo que tinha experiência com o Wattpad, me deu excelentes conselhos, que é o autor Fábio Vera Cruz, que também é um excelente autor. E aí ele me deu algumas dicas, sabe? Começa por aqui, faz aqui. Ele falou, publique capítulos pequenos e tal. Então eu comecei a publicar e aí eu comecei a escrever. Só que isso fez diferença para a rotina, porque toda semana eu tive que colocar para os leitores que toda sexta-feira teria um capítulo. Então isso me obrigava durante a semana que eu tinha que escrever. Uhum. Então o que eu fazia que na sexta-feira eu revisava o capítulo do dia, publicava e escrevia mais um. E 2 dias antes de publicar o próximo, eu ia lá Nossa. e dava uma olhada. Aí na sexta-feira eu revisava e escrevia o próximo, porque assim eu não perdia, né, o fio da meada. Quando você lançou no Wattpad, né? Isso. Tinha muita crítica. Não só no Wattpad, porque na verdade o lançamento oficial dele, o oficial mesmo, foi feito há 2 semanas. Tá. E aí a editora me liberou de mandar para alguns blogueiros antes. Então assim, as resenhas começaram a sair. O legal é que no Wattpad a gente tem um feedback do leitor. Uhum. Tem a galera que é leitor e é blogueiro, mas é mais o leitor. Então o leitor, ele vai te falar dos anseios dele, sabe? Daquilo que não funcionou pra ele na verossimilhança, na história, né? Uhum. Então foi bem bacana, porque muita coisa que enquanto eu tava escrevendo, o pessoal foi apontando, eu falei, olha, isso aqui eu quis mostrar de um jeito, mas eles não entenderam da mesma forma. Isso foi bacana pra construir a história. E ela até fala, eu aconselho todo autor a escrever pelo menos um livro via Wattpad, mesmo um livro que você não vai publicar. Porque essa proximidade do leitor te leva mais longe como autor. Uhum. Eu, pelo menos, acredito nisso. Mas aí o livro começou a ir para os blogueiros agora. Eu passo aperto, gente. Toda vez que eu mando para um blogueiro, meu coraçãozinho faz assim, né? Dá aquele medo, você fala, meu Deus, o que vai vir? Porque a gente quer sinceridade, né? Você não quer que venha a pessoa falando, foi muito bom e não foi. Mas dá medo, né? Mas assim, tem sido muito bacana o feedback. Graças a Deus, a nota tá bem legal no Scooby. Tô feliz que os feedbacks vieram bem legais. Porque é um livro infanto-juvenil. Eu procurei. Tem blogueiros de todas as faixas etárias que falam para todo tipo de público, para até expandir o livro, mas eu foquei em blogueiros que falassem para o público do meu livro, porque é quem vai comprar, né? Então eu foquei para esse público. E é um público que tem gostado bastante, assim, tem dado um retorno muito bacana. Eu sei que você acabou de lançar esse, mas eu não vou deixar você embora sem perguntar se você já tá pensando no próximo livro, né? Não tem como não pensar. Não. O pessoal do Wattpad está me cobrando. Eles não me deixam esquecer. Esses dias eu recebi uma mensagem acalorada de uma leitora. Eu preciso saber, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa. Eu falei, gente, porque na verdade o livro tem um fim. Esse livro, ele é uma trilogia. É uma trilogia. E é legal falar sobre isso porque a própria editora também tem uma escola de escritores. E eu tenho amigos escritores que são apaixonados por estudar e escrever. Então, eles sempre falavam, olha, você precisa pensar e tal. E quando eu comecei a escrever Alice, na verdade, eu pensei numa história completa, né? Num cerne de história. E aí eu pensei,
eu tive que analisar se aquela história cabia em um livro, né? Ou se ela cabia em mais de um livro. E ser muito sincero nisso pra não ficar aquela história enrolada. E quando eu coloquei, eles cabia numa trilogia, né? Então, esses autores, eles foram me ajudando a enxergar essas coisas. Então, ele é um livro que termina em si. Ele tem um fim. Mas, ao mesmo tempo que ele tem um fim, ele tem que deixar um gancho pro próximo livro, né? Então, o pessoal fica louco. O que eu comecei a fazer é fazer as pesquisas já para o próximo livro, que exige um pouco mais por causa de alguns acontecimentos. Então, eu estou estudando algumas coisas de física, fazendo umas pesquisas, né, para que aquilo tenha lógica. E eu estou escrevendo um outro livro que não tem a ver com a Alice, que chama de Sanatário Fantasma, que já é outra coisa, porque o autor não para, né? Então, enquanto você está pesquisando, você já está escrevendo outro. Agora, dá pro pessoal de casa, né, onde que eles podem te procurar, né? Dá o endereço. Então, gente, vocês podem me encontrar em muitos lugares, a gente é super acessível. Tem meu Facebook, só você procurar Priscila Gonçalves. Mas é mais fácil, eu acho, de achar, você achar as coisas do canal, que é o Livroníacos, que a gente tem um canal que fala sobre literatura. Então você vai achar no Livroníacos, no Facebook, no Instagram. Você vai achar Alice, se você precisar, @AliceLivros. No Facebook você acha a página do livro também. Ou da própria editora Pendragon, que a gente tá sempre lá, né, interagindo, da própria editora Pendragon. Mas me procurem lá, tem o meu e-mail livroníacos@gmail.com também. Se quiser saber mais sobre história, quiser bater papo sobre livros nacionais, é só chamar a gente. Olha só, anotou? Então agora manda e cobra ela quando vai sair o próximo. Nem saiu esse direito ainda, mas pode cobrar, né? O pessoal tá cobrando. E a gente gosta de ser cobrado. O autor reclama, mas o autor adora. Muito obrigado, Priscila. Eu que agradeço. E se você gostou dessa entrevista, quer participar ou mandar alguma sugestão de pauta, manda um e-mail para redaçãotv@campinas.sp.leg.br. A nossa produção está esperando. E agora vamos falar de séries. E o destaque dessa semana vai para Star Trek Discovery, que chega com tudo. A série mais icônica do universo volta com novos personagens e naves. Sua missão? Conhecer diferentes mundos e trazer esperança a uma nova geração. A série é original Netflix, que vai disponibilizar um episódio por semana a partir de 25 de setembro. E mais uma série original Netflix é Fuller House, que está chegando com a 3ª temporada. Você não pode perder. Já escolheu aí por onde começar a sua maratona? Eu vou indo nessa porque eu começo a minha agora. Então, ponto final no Universo Épico de hoje. Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau!